que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Olá, paz do Senhor Jesus para você. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Quero iniciar com uma oração. Te convido a estar orando nesta hora ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor, da Tua Santa Palavra. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, por cada membro, cada família. Pai, eu oro especialmente por aqueles que estão passando por lutas e dificuldades, em qualquer área da vida deles. Pai, eu peço o Teu socorro, a Tua bênção. Ó Deus, venha em auxílio dos que estão necessitados nesta hora, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças por todos os dizimistas e ofertantes fiéis que têm abençoado esta obra, e não apenas a obra do Senhor, mas têm abençoado a minha vida, tem abençoado o pão na minha mesa, Pai. Por isso eu te dou graças e oro e
cubre e abençoa a vida de cada um deles. E peço, Deus, a tua recompensa. O Senhor é o galardoador daqueles que te buscam. É o Senhor que retribui. Então eu peço, Deus, que o Senhor retribua abundantemente cada um deles, com as mais ricas bênçãos do Senhor, com a paz nos lares, ó Deus. E nós daremos a Ti sempre a glória, a honra, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de compartilhar um texto maravilhoso, mais um texto maravilhoso da Palavra de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. E nós leremos do verso 1 até o 13. 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado em Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Deus Pai, Deus Santo, Deus fiel, graças te damos por esta palavra bendita e maravilhosa. E clamamos ao teu Espírito Santo nesta hora, que venha nos dar entendimento, revelações, capacitação, e daremos a Ti sempre a glória, a honra, o poder e o louvor para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Diga graças a Deus. Eu quero pensar um pouco nesse texto que nós lemos, que eu li com os irmãos, 2 Timóteo 2, do 1 ao 3, porque esse texto traz uma exortação. E eu quero apresentar, então, um conselho. Dizem que nós devemos dar conselhos para as outras pessoas apenas em 2 ocasiões: quando houver um pedido ou quando for uma questão de vida e morte. Então eu quero trazer um conselho, na verdade não eu, mas a palavra de Deus, porque aqui se trata é uma questão de vida ou morte, e pior, vida eterna ou morte eterna. Não estamos tratando das coisas naturais, não estamos falando das coisas do mundo,
Estamos falando das coisas do alto. Estamos falando das coisas de Deus. Então, eu quero trazer esse conselho e gostaria que você o acatasse da parte de Deus com alegria no teu coração. E qual é a exortação? Qual é o conselho? Permanecer fiel a Deus. Pastor, é possível nos dias de hoje? Não é fácil. Nos dias de hoje, nos dias atuais, não está fácil permanecer fiel a Deus. Mas é plenamente possível, porque quem nos capacita é Ele. Diga graças a Deus. E o centro desta exortação está no verso 8, quando ele diz assim: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Ou seja, a ressurreição de Jesus é a base para a nossa esperança. A ressurreição de Jesus é a base para a capacitação para sermos fiéis a Deus nos dias atuais. A ressurreição de Jesus é a base para essa esperança que está descrita no verso 11 e no verso 12, quando diz assim: fiel é esta palavra, porque se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos com Ele, também com Ele reinaremos. Mas, se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará também. Diga: Senhor, me ajude. Diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Diga: Senhor, me dê forças. É o que nós precisamos, queridos. É o que eu e você precisa. E diz o verso 5 que nenhum atleta é coroado vencedor se não competir de acordo com as regras. Eu acho maravilhosa essa analogia que o apóstolo Paulo faz de um atleta com a nossa vida cristã. Nenhum atleta é considerado vencedor, não é coroado vencedor se ele não lutar, se ele não competir de acordo com as normas. Toda competição tem suas regras, toda competição tem as suas normas. E nenhum atleta será coroado se ele não competir de acordo com as normas. É uma comparação maravilhosa. Nenhum cristão será vencedor no final se ele não viver de acordo com as normas de Deus, de acordo com as regras de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. A Bíblia afirma que todos aqueles que creem no Senhor Jesus são mais que vencedores. A Bíblia afirma que todos aqueles que creem no Senhor Jesus e que obedecem às regras, os mandamentos, as normas do Senhor Jesus, são mais que vencedores. São super vencedores. Só o fato de sermos vencedores já estaria bom demais. Mas a Bíblia afirma, garante para nós, que todo aquele que crê no Senhor Jesus e obedece ao Senhor Jesus e à sua palavra, todo aquele que faz isso, ele é considerado mais que vencedor, super vencedor. Agora, é importante nós analisarmos também o conceito de vencedor. Qual conceito você tem da palavra vencedor? Para muitas pessoas, vencedor é aquela pessoa que, em nome de Jesus, resolve todas as dificuldades. Para muitas pessoas, vencedor é aquela pessoa que, em nome de Jesus, cura todas as doenças. Para muitas pessoas, o vencedor é aquela pessoa que, em nome de Jesus, ela tem um casamento muito feliz. Para muitas pessoas, vencedor significa aquela pessoa
que tem seus filhos todos muito obedientes. Para muitas pessoas, vencedor é aquela pessoa que, em nome de Jesus, ela tem sucesso em todos os negócios, ela tem sucesso no seu trabalho. Para muitas pessoas, vencedor é aquela pessoa que, em nome de Jesus, ela realiza todos os seus sonhos. Talvez eu venha decepcionar um pouco você com o que eu vou dizer agora. Tudo isso não é vencedor, segundo a Bíblia. Não significa ser vencedor. Tudo isso significa super vencedor, mas segundo a teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade não tem nada a ver com a Bíblia. Mais que vencedor, segundo a Bíblia descreve um vencedor enfatizando duas qualidades nele. Primeira, no vencedor a palavra de Deus permanece. Segunda, o vencedor é aquele que vence o maligno. É assim que a Bíblia descreve o vencedor, ou o mais que vencedor. É aquela pessoa em que a palavra de Deus permanece nele. É aquela pessoa que vence o maligno. A respeito de vencer o maligno, ouça bem o que a palavra de Deus diz na primeira carta de João, no capítulo 2 e no verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Glória a Deus! Esse é o vencedor. Esse é o mais que vencedor. É aquele em que a palavra de Deus permanece nele e ele vence o maligno. Glória a Deus! Você poderia perguntar, pastor, mas esse vencedor, segundo a Bíblia, que a palavra de Deus permanece nele e ele vence o maligno, ele nunca vai cometer um deslize? Claro que sim. Quem é que não tropeça? Mas ele sempre tem a consciência de que a verdadeira honra não consiste em não cair nunca, mas sim em levantar-se a cada vez que se cai. Esse é o mais que vencedor. É aquele que a palavra de Deus permanece nele, permanentemente viva. Esse é o vencedor. Aquele que a palavra de Deus permanece nele, permanentemente eficaz, produzindo efeito na vida dele, testemunhando. A palavra de Deus permanece permanentemente ativa na vida da pessoa. Glória a Deus! Isso tem que ser visível. Queridos, a palavra de Deus permanecendo permanentemente viva, ativa na vida de uma pessoa, isso tem que ser visível aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas. Glória a Deus! Em todas as ações da pessoa, em todas as suas atitudes. Isso tem que ser visível. Por quê? Porque a palavra de Deus, permanecendo nele, ele será sempre convicto, ele será sempre perseverante naquilo que aprendeu de Deus. Ele não vai vacilar, ele terá sempre a convicção do que ele aprendeu de Deus. Ele será sempre perseverante naquilo que aprendeu de Deus, a ponto de o maligno não poder desviá-lo,
Não é preciso fazer curso de libertação. Se a palavra de Deus permanece na pessoa, ele vence o maligno. O maligno não pode com ele. Glória a Deus. É pela permanência na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Ouça bem o que diz a palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo 5 e no verso 4. Diz assim a palavra: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Note, a vitória que vence o mundo não é a sabedoria humana, não é a capacidade humana, não é o poder aquisitivo, não é o nível social, intelectual. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. O dinheiro não corrompe a sua identidade em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A moda não consegue corromper a tua identidade em Cristo Jesus. As vantagens não conseguem corromper a tua identidade em Cristo Jesus. A corrupção do mundo não consegue te corromper a tua identidade, o teu caráter, estando firme na palavra em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque você passou a viver na prática da justiça. Praticando a palavra de Deus, você passou a viver na prática do amor aos irmãos. Praticando a palavra de Deus, você passou a viver de uma maneira dando testemunho de vida. Tem que ser visível aos olhos do mundo. E a esses vencedores, Jesus diz que receberão 3 prêmios. Quais são os 3 prêmios? Primeiro, um direito à vida eterna. Glória a Deus. Esse é o primeiro prêmio do vencedor. Ele recebe o direito à vida eterna. O segundo prêmio, ele recebe a semelhança da santidade divina. Terceiro prêmio, ele recebe a autoridade de Jesus Cristo. Glória a Deus. Direito à vida eterna, semelhança da santidade divina e autoridade de Jesus. É a Bíblia que diz. Eu estou citando a palavra para você. Está escrito. Primeiro prêmio, direito à vida eterna. Aonde está isso? Em Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Diz assim a palavra: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Vou repetir. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? É a morte eterna, é a morte espiritual. A primeira morte, a morte física, todos nós passaremos por ela. Ninguém está livre dela, até o Senhor Jesus passou. A não ser que o Senhor Jesus volte antes. Mas todos passaremos pela morte física, essa é a primeira morte. Mas ao vencedor, está escrito aqui, ele receberá o direito da vida eterna. Ele não sofrerá o dano da segunda morte, a pior morte, a morte eterna, a morte espiritual. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Segundo presente, a semelhança da santidade divina. Isso está em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Vestiduras brancas falam de santidade. Vestiduras brancas falam de pureza. Glória a Deus. E ele continua ainda, o verso 5 de Apocalipse 3. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei diante do meu Pai
e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro presente, a autoridade de Jesus, está em Apocalipse, capítulo 3, verso 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Amados, dá para trocar esses presentes por qualquer outra coisa desse mundo? De jeito nenhum. Dá para trocar esses presentes pelos prazeres momentâneos da vida, do mundo? De jeito nenhum. Mas saiba que o diabo trabalha, o diabo faz todo esforço para tentar nos convencer a trocarmos esses presentes maravilhosos que o Senhor Jesus nos oferece, o direito à vida eterna, a semelhança da santidade divina, a autoridade de Jesus. Ele trabalha para tentar nos convencer a trocarmos essas maravilhas pelos prazeres momentâneos, pela alegria falsa que esse mundo oferece. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém. E quando a Bíblia fala de vencedores, a Bíblia está falando de algo muito mais sério do que nós possamos imaginar. A Bíblia está falando de algo muito profundo. A Bíblia está falando de coisas eternas, de coisas do alto. Não está falando de quebra-galhos, de dificuldades passageiras. Não. Está falando de coisas muito mais profundas. Seja qual for a tua dificuldade hoje, ela é passageira. Seja qual for a tua dificuldade, ela é passageira, porque nós somos passageiros aqui. Glórias a Deus. Eu te convido nesse momento a olhar para as suas dificuldades. Se você estiver passando por alguma delas, nesse momento, eu te convido a olhar para elas e declarar que elas estão só de passagem na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós declaramos toda e qualquer tribulação, toda e qualquer luta, toda e qualquer dificuldade em nossas vidas hoje, elas estão só de passagem. Pode dizer para a tua dificuldade que ela está só de passagem pela tua vida, em nome do Senhor Jesus. Não vai persistir, não vai perdurar, em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. A expectativa de Deus é que você chegue no céu como vencedor. A expectativa de Deus, o desejo de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, que todos entrem na glória como vencedores. Esse é o desejo de Deus. Louvado seja Deus. Glorifica o Senhor por essa palavra. Olhemos por um momento para um exemplo maravilhoso do grande libertador Moisés. Esse exemplo de Moisés que eu vou citar, ele está descrito no livro de Êxodo, no capítulo 33, do verso 17 ao 19. A intercessão de Moisés era algo fundamental para a nação de Israel. Nós sabemos disso. Israel dependia de Moisés como mediador entre Deus e o povo. Moisés era um símbolo de Deus. E ele tinha experimentado grandemente da misericórdia de Deus. Ele conhecia muito bem a natureza soberana de Deus. Ele conhecia muito bem a natureza graciosa de Deus, a natureza compassiva de Deus,
mas ele queria mais de Deus. E assim também nós devemos sempre desejar mais de Deus. E Moisés então busca uma revelação maior de Deus quando ele diz no verso 18 de Êxodo 33, ele ora a Deus pedindo assim: Deus, me mostre a tua glória. Olha que oração tremenda e ousada de Moisés. Senhor, me mostra a tua glória. E Deus então responde para ele no verso 19, dizendo: Moisés, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Glória a Deus. Assim também nós devemos orar, clamar e pedir a Deus mais de Deus. Não é pecado você pedir mais de Deus, você pedir para ver a glória de Deus. Louvado seja Deus. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Um outro exemplo maravilhoso que nós temos na Bíblia é do profeta Isaías. Lá no capítulo 6, o profeta Isaías, ele por 2 vezes afirma ter visto a Deus. É verdade que ele não viu Deus assim, a face de Deus, porque a Bíblia diz que ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Mas o que o profeta Isaías viu foi a glória de Deus. Isso que Moisés também pediu para Deus, para ver a glória de Deus. E o profeta Isaías declara ter visto por 2 vezes a glória de Deus. Agora, Isaías era um profeta de Deus que exortava o povo de Deus contra o pecado. Mas no dia em que ele teve a visão da glória de Deus, no dia em que ele teve a visão de Deus assentado em um alto e sublime trono, ele disse: ai de mim, que sou perdido. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Interessante que quando ele viu a glória de Deus, ele percebeu que ele estava perdido. Ai de mim, que estou perdido. Mas naquele momento, então que ele viu a glória, a grande bênção, a grande maravilha foi que ele reconheceu quem ele era. Foi naquele exato momento, então, ele viu a glória de Deus e percebeu que ele era idêntico ao povo que ele exortava. Ele reconheceu que ele não era diferente do povo que ele exortava contra o pecado. Agora, então, ele enxergou a sua própria necessidade e exclamou: ai de mim, estou perdido. Queridos, muitas vezes nós exortamos outras pessoas sem enxergar a nós mesmos. Muitas vezes nós valorizamos demais o pecado do outro e de menos o nosso pecado. Muitas vezes valorizamos muito o pecado do outro e nem sequer consideramos o nosso como pecado. Precisamos de uma experiência que teve o profeta Isaías. Precisamos ver a glória de Deus e então reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Os fariseus eram assim. Os fariseus eram assim. Ouça bem o que Jesus disse aos fariseus no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no verso 3. Jesus diz assim:
Por que vês tu uma pequena palha no olho do teu irmão, porém não reparas a viga que está no teu próprio olho? Jesus estava dizendo, por que você consegue enxergar um cisco no olho do teu irmão, mas não vê que tem uma tábua no teu próprio olho? Os olhos do profeta Isaías foram abertos quando ele viu a glória de Deus. Então ele se enxergou. Que Deus nos ajude a nos enxergarmos. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos perdoe. Muitos buscam a Deus só porque está com uma necessidade. Não, misericórdia. Muitos vão a Jesus só no momento de uma necessidade, como se Jesus fosse um comprimido para a dor. Busca Jesus naquele momento da dor e depois sarou, deixa Jesus de lado. Assim como se toma um comprimido no momento da dor e depois que a dor sarou, deixa-se a caixinha de comprimidos lá no armário. Só porque estão com um problema financeiro, alguma dificuldade na situação financeira, ou buscam Jesus só quando estão com uma necessidade de um emprego, ou buscam Jesus só quando estão com um problema familiar. São pessoas que não conseguem se firmar com Deus. São pessoas que não conseguem adquirir uma intimidade mais profunda com Deus. E se Deus não corresponde àquilo que ela veio buscar, ela vai embora. Esse não é o vencedor. Esse não é o vencedor segundo a Bíblia. Esse não é o mais que vencedor segundo a Bíblia. Tantas pessoas que se dizem cristãs, mas tem uma espiritualidade doente, tem uma espiritualidade fraca, uma espiritualidade frágil, superficial. A vida da pessoa não mostra o Deus que ela diz seguir. A vida da pessoa, o comportamento da pessoa não mostra o Deus que ela diz que conhece, o Deus que ela diz que segue. E muitos ficam na igreja, mas sem querer se humilhar. Muitos ficam na igreja, mas não conseguem se humilhar diante de Deus. Endurecem o seu coração a Deus e vão embora, culpando a Deus, vão embora culpando a igreja e contaminando outras pessoas. Que Deus tenha misericórdia. Esse não é o vencedor segundo a Bíblia. Como é que eu vejo Deus? Como é que eu estou vendo Deus na minha vida? Estou olhando para Deus somente por causa daquilo que Ele pode oferecer para mim? Como é que eu vejo Deus? Estou buscando uma intimidade maior com Deus, como Moisés buscou e tantos outros buscaram e conseguiram? Estou buscando a santidade do Senhor Jesus para a minha vida? Estou buscando o caráter de Jesus para a minha vida? Busquemos o conhecimento mais e mais de Deus, dando a Ele toda a glória, todo louvor, toda exaltação, sem objetivo de obter bênçãos. Nós não corremos atrás das bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos é que nos alcançam.
busquemos a Deus, o conhecimento maior, o conhecimento mais profundo, e as bênçãos de Deus nos alcançarão, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar um pouco mais com você nesta hora, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos por Tua Palavra, que nos exorta, que nos aconselha, que nos corrige, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos abençoa. Esteja orando comigo nesta hora. Volte-se totalmente para Deus, todo o teu ser na presença do Senhor. Não deixe que nenhuma preocupação exterior, que nenhum barulho exterior possa interferir na tua intimidade com Deus. Eu quero te ajudar a você crescer em Deus. Eu quero te ajudar a você crescer no conhecimento e na intimidade, numa busca mais intensa por Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos colocamos diante de Ti agora, nos expomos à Tua presença, nos expomos à Tua palavra, nos expomos ao Teu Espírito Santo. Ó Deus, temos buscado, temos colocado a nossa alma diante do Senhor, Pai, debaixo da liderança do Teu Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, é o Senhor que vai nos retribuir, é o Senhor que vai repreender o inimigo, é o Senhor que vai afastar o inimigo, através do nosso bom exemplo, através do nosso testemunho de vida, através da nossa busca mais intensa, Senhor, para vivermos na Tua Palavra, de acordo com a Tua Palavra, Senhor, dando testemunho, Senhor. Ó Deus, que isso seja visível às pessoas, que isso seja visível ao mundo, Pai, para que eles também creiam que o Senhor é Deus, que o Senhor é galardoador, que o Senhor é recompensador daqueles que Te buscam, em nome de Jesus. Ó Deus, nós amamos a Tua lei, nós amamos a Tua palavra, Senhor. Oh, quão doces são as Tuas palavras ao nosso paladar, ó Deus, em nome de Jesus. Nós Te amamos, Senhor, mais doce do que o mel a nossa boca. Maravilhosos são os Teus testemunhos. A Tua palavra é maravilhosa. Ela não é peso para nós, ela é deleite para nós. É motivo de alegria obedecer a Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Nos regozijamos, Te pedimos, ó Deus, sonda o nosso coração. A cada dia, vê se há em nós algum caminho mau e nos ajuda, Pai. Nos abençoa, nos guia ao caminho eterno, ao caminho da santidade, e daremos a Ti sempre a glória, a honra, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ainda liberar uma palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Deus guarda e proteja este meu irmão, esta minha irmã. Guarda e proteja os filhos. Guarda e proteja o lar. Abençoa, Deus, com a Tua paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.